noite, meu nome é Cidelis, eu sou psicanalista clínica e hoje nós estamos apresentando a mesa redonda. E hoje a nossa moderadora que vai apresentar a mesa redonda será a Rosângela Ribeiro. E ela vai falar hoje sobre o impacto depressivo causado pelas redes sociais. E a Rosângela agora vai se apresentar e vai apresentar também as pessoas que vão ajudá-la nessa mesa redonda. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou Rosângela Ribeiro, psicanalista clínica. É um prazer imenso fazer parte da mesa redonda do Sobrapa. Quero agradecer a participação dos colaboradores da mesa redonda de hoje, a Cidelis, ao Márcio. E agora eu vou apresentar os nossos colaboradores. Aliás, eles vão se apresentar, né? Primeiramente, o Biofontes. Biofontes, pode se apresentar, por gentileza? Boa noite a todos os presentes, Rosângela, Sônia, Cidelis, Márcio, e a todos aqueles que nos honram com sua presença. Eu sou Marcílio Fontes, eu sou biólogo de graduação, sou psicanalista clínico e graduando em farmácia, e para mim é uma honra novamente poder participar dessa mesa redonda. Obrigada, Biofontes. A nossa próxima convidada, Sônia, por gentileza. Eu me chamo Sônia, boa noite, Rosângela, boa noite a todos. Sou psicanalista clínica, também sou hipnoterapeuta clínica, sou terapeuta holística e graduando em psicanálise. Também estou muito feliz em participar dessa mesa redonda. Obrigada, Sônia. Estela, por gentileza. A Estela hoje ela teve um probleminha de saúde, então o Biofontes vai substituir as falas dela, Rosângela. Ah, sim, ok. Então, a Cidelis, a próxima. Então, mais uma vez, boa noite. Meu nome é Cidelis Mendes. Eu sou psicanalista clínica e graduando em psicanálise também sou coach em desenvolvimento social. E é um prazer estar aqui com vocês, participando no Sobrapa mais uma vez. Obrigada, Cidelis. Então, gente, antes da gente começar, eu quero fazer uma pergunta bem rapidinho. Quantos de vocês já se sentiram exaustos depois de passar um tempo demais nas redes sociais? Pois é, a tecnologia nos aproxima, mas também ela nos esgota, né? E é sobre isso que vamos conversar hoje, a partir de uma perspectiva que vai além do comportamento, na visão psicanalítica. Então, a gente vai dar o início aqui, né, a nossa apresentação de hoje, nossa mesa redonda, com uma introdução aqui rápida, dizendo o seguinte, que na atualidade as redes sociais transformaram profundamente a forma como o sujeito se representa e se relaciona com o outro. Do ponto de vista psicanalítico, elas intensificam o funcionamento do narcisismo, expondo o sujeito ao olhar do outro e alimentando uma busca incessante por reconhecimento e validação. A subjetividade, ela é constituída no olhar do outro, né, como dizia Freud. O eu é, antes de tudo, um eu corporal. Não é apenas uma entidade de superfície, mas ele mesmo uma projeção de uma superfície. Lacan também aprofundou essa ideia com o conceito de estádio do espelho, onde afirma a formação do eu como identificação com a imagem do semelhante, antecipa uma alienação fundamental. No ambiente digital, o espelho é múltiplo e midiático, né, que é próprio da mídia, né, impactando o narcisismo e o valor subjetivo. Para complementar, né, e acrescentar aí a nossa conversa de hoje, a gente vai fazer algumas perguntas para os nossos colaboradores e para que eles participem também conosco, né? E a primeira pergunta vai aqui para o Biofontes, né? Biofontes, responde para a gente como as redes sociais influenciam a construção da identidade. À luz da psicanálise, ela entende que a identidade como um processo relacional
moldado pelo desejo e pelo olhar do outro. Nesse ambiente digital, esse olhar se multiplica, se fragmenta e ele se intensifica, transformando o sujeito em alguém constantemente exposto, né, a uma validação externa. O espelho simbólico das redes sociais, ele impõe uma identidade performática e idealizada, mas desconectada do eu real. Então, a busca por essa aprovação em curtidas, em comentários, intensifica um narcisismo digital, no qual o sujeito tenta sustentar uma imagem de sucesso e felicidade, né? Vive em uma máscara, uma bolha. Quando essa idealização não é alcançada, surgem aí um processo de angústia, de ansiedade e sentimento de fracasso. O sujeito, então, em vez de se constituir simbolicamente, ele se aliena no desejo do outro. Daí vivenciando a despersonalização e esvaziamento do subjetivo. Essas redes sociais, assim, elas funcionam como um superego moderno e opressor, exigindo constante desempenho. E daí, então, isso vem fragilizar a constituição psíquica, depois o sujeito ele deixa de elaborar intensamente a sua identidade. Daí ele se torna um refém de padrões inalcançáveis. E essa lógica, então, de se exibir, de ser comparado e se idealizar, afasta esse mesmo indivíduo de si mesmo, aí constituindo, então, um surgimento do estado depressivo, né? Ok, Biofontes, obrigada pela colaboração. Muito interessante a sua colocação aí. A nossa próxima pergunta vai para a nossa colaboradora, Sônia. Sônia, qual o papel do olhar do outro nas redes sociais? Olha, o papel do olhar do outro nas redes sociais, o olhar do outro fundamenta na constituição do sujeito. É potencializado nas redes, a exposição contínua gera dependência do julgamento alheio, reforçando o mecanismo de defesa como o olhar do outro e a constituição do sujeito. Na psicanálise, o olhar do outro não é apenas o ato físico de ser observado, mas representa o lugar simbólico que o outro ocupa como aquele que reconhece, julga, valida ou interpreta o sujeito. O olhar é constitutivo do eu, desde a infância, como no estádio do espelho, do olhar do outro nas redes sociais. E nas redes sociais nós podemos complementar aqui, esse olhar assume formas muito específicas e intensificadas, como likes, curtida, comentários e compartilhamentos, funciona como marca simbólica do olhar do outro. E essa imagem constituída nas redes sociais, muitas vezes uma tentativa de controlar ou capturar esse olhar, mesmo que ele seja por natureza escorregado, e inacessível. Como Lacan descreve o desejo do outro, onde o sujeito se forma de relação com a imagem e o desejo do outro. Ok, Sônia, ótima sua colocação, obrigada. Próxima pergunta seria para a Estela, mas como ela está em falta, a gente vai passar essa pergunta para Biofontes, né, o Marcílio. Marcílio, responde para a gente, por gentileza, como a comparação social afeta o psiquismo? Essa constante comparação com imagens que é idealizada de outros pode gerar sentimentos de inadequação, de vergonha, de baixa autoestima. Esses afetos, quando reprimidos, podem emergir como sintomas depressivos, porque este ser ele não consegue ser alcançado por aquilo que ele não é. Então, gerar uma imagem fictícia do reverso, né, de um espelho
faz com que se inicie ou crie dentro de si, do seu eu, esses sintomas depressivos. Ok, Biofonte, obrigada pela participação, pela colaboração. Nossa próxima pergunta para Cideles. Espera aí que eu estou tentando passar. Opa. Cideles responde para a gente, por gentileza, o que o narcisismo e como ele se manifesta nas redes sociais. Será que a Cideles? Cideles está com o microfone fechado? Então, eu pergunto isso aqui agora, Cideles. Ah, voltei. Desculpa, eu estava aqui respondendo com o microfone fechado. Eu Nossa, vou começar aqui. ok. O narcisismo, de acordo com Freud, é uma etapa do desenvolvimento em que o sujeito investe libido em si próprio. Ou seja, ele investe em si próprio um desejo de vida que ele acredita, no qual ele acredita que ele é superior ali aos outros, quando é o narcisismo grandioso, que é um dos principais tipos, porque existem vários tipos de narcisismo, mas dois se destacam. Um desses é o grandioso. E nesse narcisismo grandioso, a pessoa que possui um self ou um senso de identidade inflado, ela acredita ser superior a outras pessoas e se comporta como tal, de forma que nem às vezes ela não faz por merecer aquele reconhecimento, ela não busca se especializar em determinada área, ela não busca um determinado conhecimento, mas ela acredita que por merecimento ela tem essa capacidade sem correr atrás do que ela realmente deseja. Então, isso é um self que não está de acordo com o que ela realmente é. E tem também o narcisismo vulnerável, que também é um dos principais, onde o indivíduo, ele de forma sutil, por se sentir assim, na infância, ele ter se sentido rejeitado, humilhado, ele muitas vezes vai querer um reconhecimento, só que de uma forma sutil, de uma forma ali meio escondida, como se ele não desejasse o reconhecimento, mas na verdade ele reconhece. Ele se procrastina, porque ele se sentiu humilhado e ele tende a humilhar os outros para se sentir reconhecido e engrandecido. E nas redes sociais, o narcisista grandioso, ele vai buscar por likes, por curtidas, e essas curtidas não vão acontecer. E ele vai sentir raiva, sensação de não estar sendo reconhecido, e isso vai gerar depressão. E já o narcisista vulnerável, por ter internalizado a humilhação, ele, mesmo com grande capacidade intelectual, muitas vezes ele vai se sentir incapaz e ele tenderá a competir e tentar diminuir outros, inclusive na rede social, falando mal, diminuindo o outro, porque ele diminui o potencial que ele tem. Às vezes ele tem um potencial enorme, mas ele não acredita em si mesmo. Então, às vezes, ele humilha outros para validar seu próprio valor. Muito bem sua colocação, Cideles. Obrigada mesmo. Tem alguma pergunta aí para a gente poder responder? Alguém que está participando, queira fazer alguma pergunta?
Eu gostaria de saber qual seria o ponto fraco de um narcisista. Eu vou deixar essa resposta para a Cidelis, porque como ela é autora de livros, acho que ninguém melhor do que ela para dar uma explicada para a gente, tá bom, Rafaela? Cidelis, por gentileza. Então, Rafaela, o ponto fraco de um narcisista é quando você não dá a ele o que ele espera de você. Muitas vezes ele espera de você, por exemplo, ele vai te provocar. No caso de um marido, um chefe, muitas vezes ele vai provocar para que você dê uma reação, com triangulações, no caso, com mulheres, assim, no caso de homens que são casados, olhando, tentando provocar ali a competição, muitas vezes no trabalho. Então, como é que você lida com esse narcisista? Você não dá atenção para isso. Você segue, você percebe que ele está, por exemplo, tentando te fazer competir, tentando fazer com que você dê a ele mais atenção. E você vai ignorar essa atitude dele e ele vai se sentir assim, uma pessoa que não conseguiu o mérito que ele queria e vai, com o tempo, diminuir essa capacidade. Inclusive, você vai pontuar, vai falar, olha, você está agindo dessa determinada maneira, eu estou vendo a sua atitude, tá? Mas no caso do marido, você vai falar, eu gosto de você, você é importante para mim. Não precisa de você agir assim, tá? Porque eu estou aqui, no caso de um chefe, de um patrão, eu estou aqui, eu vou continuar fazendo meu trabalho, não preciso me colocar para competir com ninguém, eu vou fazer a minha parte. Então, é assim que a gente lida com o narcisista, no caso, principalmente, do vulnerável, né? Porque o grandioso é mais difícil. O vulnerável, ele já é um pouquinho mais fácil de lidar. Ok, Cidelis. Vamos passar aqui agora para o nosso próximo bloco. Então, falamos aqui um pouco da depressão e mecanismos psíquicos nas redes sociais, né? A dinâmica das redes sociais ativa mecanismos psíquicos inconscientes que podem favorecer o surgimento de quadros depressivos. A frustração, a rejeição e a solidão digital alimentam conflitos internos que, quando não elaborados, tendem a se cristalizar em sintomas. A psicanálise oferece instrumentos para compreender esses processos. Para complementar o nosso diálogo, vamos contar com as respostas dos nossos colaboradores. Biofontes, por gentileza, como a frustração nas redes sociais contribui para a depressão? Nas redes sociais, esta ausência de reconhecimento, de curtidas, né, de comentário, de atenções ou de atenção, provoca uma frustração emocional, porque essa expectativa de ser visto, de ser valorizado, de ser incluído, quando ela não é correspondida, afeta essa autoestima e pode gerar um sentimento de rejeição e invisibilidade. Aí essa dinâmica se agrava pela constante comparação com representação de vidas perfeitas. Daí o que é que acontece? Esse sujeito internaliza a ideia de insuficiência, acumulando micro-frustrações silenciosas, e não há, então, espaço nas redes para que você seja vulnerável. Não tem espaço para você ser triste, não tem espaço para você ser fracassado, e também não tem espaço para silêncio. Então, o que é que acontece? O calado não gera engajamento. E aí, assim, o sujeito reprime esses seus afetos, se desconectando da sua realidade emocional. Com o tempo, essa negação subjetiva pode favorecer o surgimento de depressão, marcada por uma apatia, pelo isolamento e pela perda de sentido. Então, essa lógica das redes sociais impõe uma aceleração emocional e performática, no qual mostrar é mais importante do que sentir.
Então, essa depressão aparece como resposta a esse excesso de exigência e a ausência de uma escuta empática. Então, a dor de quem, na tentativa de se encaixar, perde o contato consigo mesmo e não encontra acolhimento no espaço virtual e nem na vida real. Então, ela se nega, procura nos filtros da vida, nas altas performances corporal, né, anatômica, para que seja chamada atenção. Eu valo pelos milhões de seguidores e pelos milhões de likes que eu recebo. Obrigada, Belfontes. Uma ótima colocação a sua, porque a gente vê muitas das vezes os adolescentes não querem passar por nenhuma frustração, né? E a frustração e toda essa parte negativa, né, de sentimentos negativos, faz parte do amadurecimento do nosso psique, né? E a gente vê muito isso hoje. Os adolescentes, eles não se permitem passar por nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de solidão, como você acabou de falar, né? Então, vamos aqui dar continuidade aqui à nossa próxima pergunta, para a nossa querida colaboradora, Sônia. Sônia, qual que é o papel da idealização nas redes e o seu impacto depressivo? Olha, o sujeito idealiza tanto a própria imagem quanto a dos outros. Quando percebe a distância entre o ideal e a realidade, pode sentir fracasso e impotência. A quebra desse ideal leva à desvalorização e à culpa inconsciente. Obrigada, Sônia. Uma ótima colocação também. Vou passar aqui para a próxima pergunta, que seria para a nossa colega Estela. E o Marcílio vai nos responder, por gentileza. Marcílio, a exposição constante pode ser um fator de sofrimento psíquico? Exatamente, com certeza. Essa exposição ininterrupta a uma avaliação pública intensifica essa vigilância do superego, que gera essa angústia. Então, a tentativa de você controlar a imagem e agravar a todos, né, leva ao esgotamento emocional e uma vivência do vazio. E nós podemos observar que todo esse sofrimento psíquico acaba desaguando num padrão psicossomático, né? Que leva à insônia, leva à irritabilidade, leva a choro frequente, desânimo. É o que nós podemos observar muito claramente em algumas pessoas, não só na adolescência, mas como também um nível de adulto também. Obrigada, Marcelo. Isso é verdade, está constante isso, né? Se a gente for nas escolas hoje, o que a gente mais vê é justamente isso daí, né? Como se diz, sofrimento constante, muita ansiedade, muitas crises, às vezes sem motivo, né? E, assim, a pessoa não sabendo identificar toda essa situação. Nossa próxima pergunta agora para a nossa querida Cidelis. Só um minutinho aqui, que eu estou aqui, pronto. Cidelis, responde para a gente, por gentileza, o que significa a introjeção do olhar social? Significa internalizar o julgamento do outro como parte do superego. O superego, pessoal, é o não que a gente ouviu na infância, é o não que nós internalizamos dentro de nós, são as restrições sociais que a gente viveu desde criança e que a gente internalizou como certo, do tipo, homem não pode chorar, você tem que ser forte, você tem que suportar a dor, você não pode demonstrar o que você sente, seja bonzinho. Então, isso é o superego. Então, assim, o sujeito passa a se avaliar com base no olhar externo, o que fragiliza sua autonomia psíquica e o torna vulnerável à depressão. O exemplo disso é por exemplo, um adolescente
que consome conteúdos fitness ali, fica tentando ficar magra, mas ela não tem aquele perfil, ela tem aquela dificuldade que vai levá-la à depressão, porque esse ideal que ela busca não se alinha ali com o perfil físico dela, com o perfil psicológico dela, e vai surgir o sofrimento e a depressão por causa disso. E essa identificação é um processo que ele é consciente e é simbólico, né? A pessoa consegue perceber o que é que está acontecendo ali. Agora, a introjeção, ela é inconsciente, é o sentimento emocional ali que essa jovem, ela guarda, né? Do que o outro representa e se faz parte de mim ou não, sem eu perceber. É aquilo que eu não consigo ver, eu não consigo perceber por que que eu estou buscando esse reconhecimento, por que que eu quero tanto o olhar do outro, imaginando que eu sou mais bonito, que eu sou melhor que o outro. Então, assim, é aquilo que está internalizado ali, que tem que ser trabalhado através da psicanálise para que a pessoa possa entender por que que ela está deprimida, buscando um padrão que ela não tem, sendo que sim, cada pessoa é bonita no seu próprio perfil. Ok, Cibeles, obrigada. Uma ótima explicação aí sobre essa pergunta interessante. Vamos aqui. Será que tem alguma pergunta do nosso público? Bom, não tendo, a gente passa para frente, né? Depois, se surgir, a gente responde aqui no final do terceiro bloco. Nosso terceiro bloco, caminhos terapêuticos, né, gente? Vamos finalizar aqui com esse tipo de uma solução, né? Diante da psicanálise e a subjetividade digital. A psicanálise propõe um espaço de escuta, onde o sujeito pode se desconectar das exigências do ideal social e reconectar-se com seu desejo. A clínica contemporânea precisa incluir as experiências digitais como parte da constituição psíquica atual, compreendendo o sofrimento que nasce na interface entre o sujeito e a tela. E vamos fechar com uma pergunta para o nosso colaborador, Biofontes, né? Marcílio. Marcílio, então, como a psicanálise pode ajudar sujeitos afetados pelas redes sociais? A psicanálise, ela oferece um espaço de uma escuta autêntica, em oposição a esse universo performático das redes sociais. Lá no consultório, lá no divã, o sujeito ele não precisa provar nada. Ele pode apenas falar, ouvir e ser ouvido, né? E, aos poucos, ele vai reconhecendo seus desejos, suas dores, os seus conflitos. Essa escuta singular veio romper com esse ciclo de idealização digital. Diante dessa sociedade que exige que você constantemente tenha uma exposição e sucesso, a psicanálise ela vem com uma ajuda a este sujeito resgatar a sua verdade interna. Essa fala livre, né, ela favorece a elaboração simbólica do sofrimento, permitindo compreender que essas comparações e frustrações são legítimas, mas não deve definir quem ele é, como eu, como pessoa, né? Ao reconstruir essa sua narrativa pessoal, o sujeito ele aprende a valorizar-se para além dos olhares alheios. Eu sou eu e eu preciso viver o meu eu. E esses reencontros com o próprio desejo, não mediado por curtida, por aprovações, por filtros, ela permite a emergência de uma identidade mais sólida e mais autêntica. Essa escuta analítica, né, da psicanálise, ela acolhe o mal-estar contemporâneo. Daí, então,
vem sem julgamento, oferecendo tempo e profundidade para essa subjetivação. Neste mundo aí hiperconectado, né, e ruidoso, a psicanálise ela surge como um espaço silencioso e transformador, onde esse sujeito pode finalmente existir de forma plena, sem precisar de máscara, sem precisar de filtros, sem precisar de lesão anatômica, ou isso ou aquilo, né? E aí nós temos as fundamentações em que nós fazemos em Freud, né? Que a atenção flutuante, sem notas e sem seleção de fala, né? Você age de forma de neutralidade, no analista como espelho, sem confidências, né, pessoais. E esse, então, o sujeito, ele pode se voltar a ser ele na sua realidade de existência. Ok, Marcílio, muito bem sua colocação, obrigada. A próxima pergunta aqui vai para a nossa querida Sônia. Sônia, responde para a gente, por gentileza. A análise, ela pode ajudar a reconstruir a autoestima? Sim. Ao compreender as identificações e as exigências internas que gera sofrimento, o sujeito pode elaborar suas faltas e construir uma imagem de si mais coerente com sua realidade psíquica, reduzindo a autoexigência. A psicanálise oferece um trabalho profundo e transformador para quem busca reconstruir a autoestima. Não se trata apenas de mudar comportamentos, mas de ressignificar experiências, recompor a narrativa interna e reconstruir o senso de valor próprio sustentado por dentro, não por métricas externas ou julgamentos alheios. Ok, Sônia, obrigada, valeu sua resposta, interessante. Agora, a nossa próxima pergunta seria para a Estela. Quem está substituindo é o Marcílio. Marcílio, responde para a gente também qual que é o papel do desejo na superação da depressão digital? Na psicanálise, esse desejo, né, é um conceito central, que foi muito bem e profundamente elaborado por Freud, né? Logo em seguida, o Lacan fez isso bem reformulado. Ao contrário desse senso comum, onde o desejo ele costuma ser confundido com vontade consciente ou até mesmo uma necessidade biológica, na psicanálise o desejo é um fenômeno consciente. Ele é estrutural e permanente nessa constituição do sujeito. Em Freud, o desejo nasce lá do inconsciente e está ligado à busca de uma satisfação, de uma perda original, a do objeto do prazer absoluto, né? Que nunca é plenamente recuperado. Quando você completa ou consegue alcançar um desejo, logo em seguida surge outro. Daí, esse desejo, portanto, é sempre marcado por uma falta que precisa ser logo, né, preenchido. Então, esse desejo da psicanálise ele é expresso no inconsciente estruturado pela falta moldada por uma linguagem dirigida a outro, nunca se satisfaz plenamente, mas move o sujeito ao longo da vida. Então, na psicanálise, esse desejo é um motor da vida psíquica. Quando o sujeito se conecta com o seu desejo genuíno e não com a demanda do outro, aí sim ele pode sair da posição passiva e retomar a autoria sobre a sua própria história, reconstruindo ali o seu verdadeiro eu, né? Ok, Marcílio, obrigada pela resposta, muito interessante. A nossa última pergunta vai aqui agora para a nossa querida Cidelis. Cidelis, como
Como lidar com a dependência emocional nas redes sociais? Fala um pouco sobre essa dependência nessas redes sociais para a gente. Claro, muito obrigada, Rosângela. Então, é preciso que a gente viva vínculos verdadeiros. E hoje, as pessoas estão com uma dificuldade muito grande, porque, bom, de acordo com Zygmunt Bauman, um dos pensadores mais influentes do século XIX, essa ideia de, por exemplo, de que a gente tem relacionamentos sólidos, ela é bem vaga, porque os relacionamentos muitas vezes são líquidos. E naquele tempo já pensava assim, imagina hoje. Hoje, no século XXI, a sociedade está muito líquida mesmo. E, de acordo com essa passividade aí que a pessoa usa a rede social para que ela possa se validar, a gente vê para todo lado as pessoas sorrindo para a câmera, tirando fotos, mandando uns para os outros como se tudo tivesse passivo, tranquilo, bem. É preciso que a gente reconheça e valorize os nossos vínculos verdadeiros, porque todos nós temos a capacidade de arrumar amigos reais. Hoje, por exemplo, a gente vê uma pessoa que parece que tem muitos amigos, 2.000, 3.000 amigos, de repente essa pessoa suicida, ela tem um autoextermínio ali. Então, nós precisamos buscar vínculos verdadeiros e reconhecer que é uma tentativa de preencher um vazio emocional que quando a pessoa está buscando muito apenas amizade na rede social e não quer ter vínculos verdadeiros, essa pessoa precisa de olhar para ela, perceber o que é que está acontecendo, para que ela possa vir a desenvolver amizades que sejam realmente verdadeiras para ela. E a análise, ela pode ajudar o sujeito a simbolizar as suas faltas, as dificuldades ali que ela tem guardada dentro dela de expressar os seus sentimentos num relacionamento verdadeiro e investir em vínculos reais, vínculos de pessoas que nós possamos tocar, falar com elas, mesmo assim que seja online, mas pessoas que se importam com a gente, que a gente se importe com elas. Tudo bem que a amizade seja online, mas que seja verdadeira, que seja algo que nos preencha. Então, nós precisamos investir em vínculos reais, mesmo online, e significativos, e não apenas em conseguir 2.000, 3.000 curtidas ou visualizações e não ter amigos verdadeiros. O que isso leva? Leva à angústia quando a pessoa está offline, quando ela busca amizades apenas nesses vínculos. Também ela fica ali triste quando ela não consegue validação, as curtidas que ela busca, ansiedade por não estar se sentindo ali validado, por não ter alguém presente, e vai também, à medida que ela desenvolve esse gosto aí, por amizades apenas online, gerar o isolamento social e a desconexão, inclusive com as pessoas dentro de casa. Muitas vezes as pessoas estão numa mesa e elas não falam uma com a outra, cada um com o seu celular, e não estão interagindo ali em família e na sociedade em que elas vivem. Então, nós precisamos olhar, sim, ter, sim, as redes sociais, mas saber administrar para que ela não gere em nós essa dependência emocional negativa. Muito bem, Cidelis falou tudo. Nós somos seres humanos, feitos de energias, então precisamos ter essa troca de energia com o nosso próximo, né? E uma tela não tem essa energia, então não tem como ter essa troca de energia com o próximo. E é onde que entra as frustrações, entra tudo isso que nós acabamos de
de falar, de mencionar, de comentar, né? O Márcio também está participando. Quer fazer algum comentário, alguma colocação, Márcio? Não, acho que está caminhando bem, né? Acho que é isso mesmo, o que está sendo abordado. A rede social tem sido um problema. As pessoas têm se deixado levar, né, por essa onda da rede social e acaba fugindo da realidade, do real, né? E vivendo aí esse mundo simbólico que acaba causando um transtorno para todo mundo, né? Para ele, muito para ele, né? Isso aí. Obrigada, Márcio. Tem alguma pergunta de alguém, Cidelis? Do público? Dos Bom, ouvintes? eu não vou fazer nenhuma pergunta, mas nós vamos dizer assim, muito obrigada, né? E convidar as pessoas que estão aí assistindo pelo YouTube a estarem entrando aqui, participando do Sobrapa, né? Da Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, e aprendendo psicanálise e aprendendo a respeito de autismo conosco. Então, assim, muito obrigada a todos que estão assistindo aqui, a gente pelo YouTube, participando conosco, e nós estamos fazendo esse convite para que você venha a aprender psicanálise através da nossa Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. Ok, Cidelis, muito bem colocado. A Lânia parece que levantou a mão. A Lânia tem alguma pergunta? Na verdade, não é bem uma pergunta, né? É uma outra situação da pergunta que fizeram para o Biofonte sobre a dependência virtual, né? Eu tenho um irmão de 20 anos, ele é viciado em jogos, né? E eu tenho colegas meus da minha idade que também eram extremamente viciados. E alguns deles eram diagnosticados. Então, de um lado, que pode gerar interação social por conta de uma limitação de uma deficiência, da outra também pode expor de pontos que pode deixar a pessoa em risco também. Porque como ela não tem nem sempre a maturidade de maliciar o que os outros falam, os outros podem utilizar delas também, como aconteceu com uma colega minha, né? Ela foi exposta de forma de cyberbullying, de várias formas, até pela forma com que ela se expunha, e ela não conseguia enxergar a maldade, mas estavam rechaçando ela virtualmente, a ponto que eu tive que levar para um colega meu, que era advogado, para ele dar uma olhada e tentar reprimir essas pessoas desses ataques. Mas ela não estava sentindo, quem estava sentindo era a mãe dela. Mas pela mãe dela sentir, o pai dela criticar, ela entrava em crise. Então, o que pode ser bom para poder fazer com que aquela pessoa que tem dificuldade de falar, ela se interaja de outro tipo de fala, no caso é escrita, também é muito mal interpretado por quem tem a habilidade de falar oralmente, né? Então, um recurso que seria bom de tecnologia assistiva acaba se tornando um veneno. E para quem não tem diagnóstico, acaba se tornando uma dependência. Porque ele tenta fugir da realidade, de solucionar seus problemas, para fugir para uma pseudo-realidade e viver um mundo irreal em vez do real. Então, assim, é uma faca de dois gumes. Então, Lânia, nessa questão aí, por exemplo, dos vícios em jogos digitais e também do bullying, isso para ajudar vai exigir um trabalho multidimensional e também da psicanálise, que é aliada a intervenções educativas, familiares e até neuroeducativas, oferecendo caminhos para reconstruir o sujeito e sua integridade psíquica e também relacional. Ou seja, a família vai ter que começar a mostrar, não está certo, você está gastando aí todo o seu tempo e deixando de cuidar de você.
Então, É assim, limitar e o realmente tempo de procurar exposição, isso, procurar ajuda, né? até mesmo para evitar problemas de visão, né, que pode virar por excesso de exposição a luminosidades, né, Uhum. e outros fatores também, porque acaba gerando o quê? Excesso de repetição. Então, a pessoa acha que tudo tem que vir sempre da mesma forma na visão de outra pessoa. Quer Isso, dizer, ele está esperando uma resposta pronta, ele está esperando uma solução pronta, ele está esperando tudo pronto, ele não quer ter a paciência de tentar procurar. Então, ele acaba perdendo a memória também. isso. E a pessoa que está com um problema como esse, do vício em jogos, não é um problema em si, mas é uma tentativa psíquica dessa pessoa de tamponar uma dor que não foi simbolizada. Mas, Se torna Rosângela, um agora problema quando sei. ele está na fase de autoafirmação, professora, que ele acaba acreditando no que o outro fala e entrando em dietas malucas de emagrecimento, a não comer, não se alimentar, levando a casos de convulsão e até a morte por inanição, tá? Então, Existe casos. isso, muito obrigada, Lânia. Rosângela, agora vai passar para o pessoal fazer as despedidas? Sim, sim. Muito Vamos obrigada. voltando aqui à pergunta da Lânia aqui rapidamente, mas aí já está procurando alguma solução, né, Lânia? Então, a mãe da minha colega não procurou, mas ela está sentindo pela filha, e a filha não tem a maturidade para identificar o que é malícia e bullying. Então, a menina não sente o bullying, quem sente é a mãe. Ali Entendi. tá gerando um problema familiar, porque o pai da menina briga com ela e ela nem entende por quê. Ok, Lânia, qualquer coisa. Depois a gente conversa no privado um pouquinho, tá bom? Nosso tempo aqui é limitado. Eu vou passar aqui agora as considerações finais e para que os nossos colaboradores, né, façam as suas considerações. Marcílio, por gentileza, faça as suas considerações. Muito obrigado, Rosângela. Muito obrigado, Cidelis, Sônia, a todos que nos honraram com sua presença. E fechando aqui a nossa palavra, a nossa participação, nós vamos entender que o lado do nosso, na parte corporal fisiológica, tem ali os nossos neurônios espelho, que na bioenergética ele trabalha também com uma ressonância emocional. E aí, eles captam esse nosso cérebro, através desses neurônios espelhos, eles captam emoções e intenções do outro, mesmo sem palavras. Por isso que o acesso à rede digital, aquela energia elétrica que está sendo transferida para quem se expõe, há também uma captação e um equilíbrio elétrico entre o nosso corpo, né, e a energia do aparelho que está lá colocando para você também, através de cores que também se transformam em energia. E isso, o que acontece? Causa uma ressonância emocional. E aí, conseguimos identificar se o outro sente alegria, se tristeza, se é raiva, se tem ansiedade. Esse transtorno de expressão facial, de gesto, timbre de voz, de postura, daí nós conseguimos nos energizar ou desenergizar com essas situações. Então, no campo da bioenergética, nós temos esta parte que conecta a parte psicanalítica com a parte psicossomática. Então, para aqueles que estão nos ouvindo ali, que precisam se adaptar, ou precisam tratar esta situação, levem em consideração esta última palavra aqui. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, Marcílio. Sônia, suas Eu quero aqui considerações. agradecer ao professor e psicanalista Márcio, a psicanalista Cibele, a psicanalista Rosângela, por essa oportunidade, a todos que estão nos ouvindo, né, por essa oportunidade de estar compartilhando um pouco do conhecimento e aprendendo cada dia mais uns com os outros. Obrigada. A palavra de hoje é gratidão.
Obrigada, Sônia, obrigada. Fidelis? Eu quero agradecer a todos por estarem aqui conosco, participando em mais uma mesa redonda aqui do Sobrapa, e dizer que nós estamos muito gratos pela participação de todos, estamos muito gratos a você que está aí nos assistindo pelo YouTube, que está participando conosco em nos prestigiar aqui no Sobrapa, na Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, e nós só temos a agradecer a todos vocês e estamos convidando a vir fazer parte dessa família maravilhosa, tão grandiosa, onde o nosso objetivo é um objetivo de cura e de amor ao próximo, tanto na área da psicanálise quanto na área do autismo. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Obrigada, Cibeles. Bom, gente, que pena, né? Mas vamos fazer o encerramento. Também quero agradecer a participação dos colaboradores, ao Marcílio, à Sônia, a Cibeles. Quero agradecer também ao Sobrapa, quero agradecer ao Márcio por essa oportunidade e agradecer também o nosso público também que está nos assistindo. Para mim foi uma honra, um aprendizado fazer parte dessa mesa. E espero que, como se diz, né, todo esse trabalho que nós fizemos já está agregando a minha bagagem pela frente, para a gente que possamos ajudar também mais pessoas. Para encerrar, eu quero deixar uma frase de reflexão sobre o que nós estudamos hoje, né, que foi trabalhado. A depressão não se cura com curtidas, mas pode começar a cicatrizar quando alguém escuta de verdade. Obrigada pela escuta de vocês hoje. Tenha uma boa noite.